Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 8. Eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre a grande missão que a igreja tem. Paz do Senhor também para os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, pela transmissão online, pelo Facebook, pelo YouTube, canais da nossa igreja Assembleia de Deus aqui em Campina Grande, Congregação Príncipe da Paz. Estamos aqui hoje em um culto de missões, cultuando ao Senhor nosso Deus. Vou ler o texto na versão NVI, palavras de Deus através do apóstolo Paulo, que escrevendo ao líder da igreja em Éfeso na época, o obreiro Timóteo, Paulo disse a ele assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. E a igreja diz amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de recomendações pastorais. Esta é considerada uma carta pastoral, porque foi escrito a um homem de Deus que estava sob a liderança de uma igreja, e uma carta escrita objetivando orientar a conduta deste líder na direção da igreja que lhe estava confiada. Mas essas orientações pastorais que o apóstolo Paulo dirigiu a Timóteo, elas atravessaram 2000 anos no tempo e alcançaram também a nós aqui esta noite. Pois, como dizia Martinho Lutero, a palavra de Deus não é antiga nem moderna, ela é eterna. Então, o valor dela também é para nós esta noite. Ela é um tesouro precioso, um manual de instruções, lâmpada. Irmão, qual é a lâmpada que você conhece que já está acesa há 2000 anos e não se queimou ainda? Aleluia! A garantia máxima que essas lâmpadas que a gente tem é 5, 7 anos, e olha que muitas vezes não chega nem a cumprir o tempo de garantia. Mas esta lâmpada aqui já tem aproximadamente uns 3.500 anos que ela foi acesa. Desde que Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia, 1.500 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo, que é o tempo que nós vivemos, então, total 3.500 anos. Mas essa lâmpada nunca precisou, nem jamais precisará ser trocada. Que palavra bendita é essa? Então ela, irmãos, também nos serve ao propósito de dirigir nossa conduta, de nos ensinar como nos portar enquanto casa de Deus, igreja do desejo, nestes tempos difíceis que nós vivemos. Eu quero chamar você a meditar desapressadamente comigo
neste texto, seguindo versículo a versículo, mastigando como os médicos que trabalham com a higiene, a saúde bucal, nos ensina a fazer, a mastigar bem a comida antes de engolir, para não dar problema de má digestão. Então vamos mastigar devagarzinho a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, eu tenho algumas recomendações a fazer a você. E de fato serão muitas recomendações pastorais, entre os capítulos 2, 3, 4, 5 e 6. Mas Paulo ele começa dizendo: antes de tudo, ou seja, antes de todas as orientações que eu tenho a lhe dar, a primeira delas é: recomendo que se façam súplicas, petições, pedidos, orações, intercessões, que é aquela oração que se faz em favor de outro, e também ação de graça, ou seja, oração de agradecimento, em favor de todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade. Antes de tudo, a primeira recomendação é o quê? Orar. Diga comigo: antes de tudo, a primeira recomendação é orar. Uma criança pode não saber ler Bíblia, mas ela já pode saber orar. Um homem adulto, novo convertido, se você disser: localize aí o livro do profeta Sofonias, ele vai pensar num sofoneiro segurando um acordeão na mão. E não vai encontrar Sofonias a não ser com auxílio de um crente mais habilidoso no manuseio da Bíblia Sagrada. Mas ele já pode orar na sua simplicidade, sem saber falar bonito, até porque oração bem feita não é oração feita com palavras bonitas e rebuscadas. Ainda no primeiro semestre do curso de letras que fiz na UEPB, nós aprendemos que falar bem não é falar difícil. Falar bem é falar correto. E aí eu trago isso, eu contextualizo isso dentro da oração. Tem gente que pensa que orar bem é orar com palavras técnicas para impressionar Deus, com vocábulo refinado, erudito, uma gramática bem elaborada, palavras e adjetivos. Amantíssimo Deus, tu que habitas entre os arcanjos e querubins, na imarcessível, na refulgente. Orar bem é orar com sinceridade de coração, com o português que você fala no dia a dia. Não precisa mudar o português para falar com Deus. Não precisa usar palavras sofisticadas que você não usa no cotidiano. Olha o que Deus disse de Moisés. Deus disse: olha, eu falo com Moisés face a face, como um amigo fala com outro. E amigo, quando fala um com o outro, não precisa usar palavra difícil, verborragias. Não precisa. Ele fala espontaneamente, sinceramente. Você não precisa impressionar Deus, irmão. Você só precisa adorar a Deus com simplicidade e com sinceridade. Porque Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em... Por quê? Porque muitas vezes na nossa oração falta verdade. Está orando, mas falta verdade. Está orando, mas falta sinceridade. Está orando, mas falta transparência. Está orando, mas falta espontaneidade na oração. E eu lhes digo esta noite que muitas vezes Deus atende a oração de uma criança espontânea, que ora muitas vezes atropelando as palavras, mas ora com sinceridade, dirigindo-se ao Pai do céu, do que um homem adulto, obreiro formado, que quer impressionar Deus com a verborragia em sua boca. Irmão, Deus não se impressiona. Não há absolutamente nada que possa impressioná-lo, pois tudo que nós pudermos dizer ou fazer para Ele, Ele já sabe, já faz muito melhor que a gente. Ele não tem sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. Quem
Quem pode impressionar aquele que tem todo o conhecimento, todo o poder, que tem a clareza de todas as coisas? Então sejamos espontâneos diante de Deus, pois Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Antes de tudo, orem, peçam, intercedam e agradeçam por todos os homens. Irmãos, missão transcultural não é uma coisa para todo mundo mesmo. Não adianta querer achar que todo mundo aqui tem que ir evangelizar os indígenas. Deus chamou. Efésios 4:11, Paulo diz que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha aí, quem foi que deu evangelistas à igreja? Deus. Deus é quem levanta evangelistas para as missões transculturais. Agora, oração, não tem dom da oração. Alguém já ouviu falar em dom da oração? Não existe dom da oração. Ah não, irmão, tem o dom espiritual da oração. Como é que é esse negócio? Me explica. É porque ele ora de uma forma diferente que eu oro? Como é que é isso? Oração é dever de todo crente. Toda a igreja, criança, adolescente, jovem, adulto, obreiro, veterano, neófito, todos têm o dever de orar. E Paulo diz, pedir, e não é oração imprecatória não, viu, irmão? Você sabe o que é oração imprecatória, né? Aquela oração, desce com providência, Senhor. Desembainha a tua espada, Jesus. Oh, Jesus, pesa a tua mão na vida daquele homem, Jesus. Oh, Jesus, olha, Jesus, derruba ele, mata ele. Isso é oração imprecatória, irmão. A Bíblia, o Novo Testamento, no Antigo Testamento isso era muito comum. No Novo Testamento isso deixa de ser comum, porque Cristo nos chama a caminhar a segunda milha. A graça é um convite para irmos além do que a lei foi e da onde a lei podia nos levar. A graça nos leva mais além. Jesus disse, ouvistes o que foi dito aos antigos. Amarás os vossos amigos e aborrecerás os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Evangelho nos convida a orar, pedindo, intercedendo, suplicando em favor de todas as pessoas, inclusive daquelas que são nossas adversárias. Isso não é fácil, mas a graça nos capacita a fazer. Jesus disse, se vocês amam só os que vos amam, o que é que vocês estão fazendo demais? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Em outro momento ele diz, olha, qual é o servo que obedece à vontade do seu Senhor, faz exatamente o que o Senhor mandou, e quando chega acha que pode se dar o luxo de sentar na mesa com o Senhor e se celebrar e confraternizar, porque fez só o que lhe foi mandado. Jesus disse, olha, esse servo deve se considerar servo inútil, porque só fez milimetricamente o que lhe foi mandado, quando ele deveria ter ido além, ele deveria ter feito muito mais, pela graça de seu Senhor que lhe estava facultada. Irmão, não fazemos absolutamente nada demais em só cumprimentar, em só saudar, em só amar, em só tratar bem quem nos trata bem. Vocês devem pedir, vocês devem interceder e vocês devem dar graças a Deus por todos os homens. Por todos. Aí Paulo diz, abençoai, Romanos 12, abençoai, não amaldiçoeis. A igreja brasileira ainda não conheceu o poder que a oração tem. Tiago disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu lhe pergunto, quantos cristãos evangélicos nós temos no Brasil hoje? Segundo as mais recentes estatísticas do IBGE, nós já somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Eu fico me perguntando, por que é que Elias sozinho fez o redemoinho que fez em Israel? E 40 milhões de crentes não conseguem mudar a história deste país e colocar esse país no eixo, colocar esse país no trilho.
Por quê? Mas porque Elias também, né, irmão Tiago? Que comparação. Elias era Elias. Sim, ele era Elias. E Jorrilson é Jorrilson, Zequinha é Zequinha, Tiago é Tiago. Agora, Tiago, irmão de Jesus, disse assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Quem pensa que Elias era um super-homem? Não, Elias era homem semelhante a nós. E quer uma prova cabal de que Elias era homem semelhante a nós? E esse registro está na Bíblia Sagrada para nos dar justamente a prova de que Elias não era um super-homem, mas era homem semelhante a nós? É aquela fase de tristeza profunda que ele passou e foi se esconder na caverna com medo da ameaça da rainha Jezabel. Não. Ele tinha medos como nós temos, ansiedade como nós temos, irritação como nós temos, sentimento de desistência da vida como muitas vezes nós temos. Elias passou por tudo isso, mas ele orou para Deus cerrar o céu e não chover. Deus não mandou chuva. Ele orou para Deus mandar chuva de novo e Deus mandou chuva. Irmão, se este homem, vivendo uma vida de oração, causou um santo tumulto em Israel, por que é que 40 milhões de crentes não conseguem dobrar os joelhos, orar para colocar este país de pernas para o ar? É porque nós ainda não conhecemos o poder da oração. Nós temos uma ferramenta poderosa em mãos, mas não a utilizamos. É como um soldado hoje que vai para o meio de uma guerra no Iraque. Ele tem um fuzil na mão, mas ele prefere usar o canivete. Faz sentido? Atiradores inimigos de elite montados, equipados, adversários com granadas, com bombas das mais diversas, armamento pesado, fuzil, aqueles fuzis russos de grosso calibre. Aí está lá o soldado brasileiro usando um canivetezinho para mim. Irmão, os inimigos vão fazer o que desse soldado? Rir. Antes que consigam facilmente derrubá-lo. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus colocou na mão da igreja. E Deus está chamando a igreja a orar. Deus está chamando a igreja ao quarto secreto da oração. Deus está chamando a igreja a restaurar, como Elias fez, restaurar o altar e clamar ao Deus dos céus, porque se as crianças, adolescentes, jovens, adultos, obreiros e lideranças evangélicas deste país se comprometerem com Deus em oração, não terá prostituição, droga, corrupção, idolatria que prevaleça contra a força de um povo revestido de poder. Antes de tudo, eu recomendo que vocês orem. Vamos orar. Orar em casa. Orar dirigindo o carro. Lavando o prato, varrendo a casa. Nós estudamos hoje pela manhã. Quem não vem à EBD está perdendo. Estudamos hoje a liderança de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quanta perseguição aquele homem enfrentou, até ameaças de morte. Mas a gente lê todo o livro de Neemias, e as narrativas de Neemias são intercaladas com orações que Neemias fazia. Ele está narrando as coisas que aconteciam, a obra da reconstrução do muro, as perseguições do inimigo, e ele sempre intercala dizendo: mas eu orei ao Deus do céu, mas eu orei ao Deus do céu, mas eu orei ao Deus do céu, mas eu orei ao Deus do céu. E porque ele foi um homem de oração, ele suplantou a fúria de seus adversários, ele manteve a sua posição, e com muita eficiência, em apenas 52 dias, ele conseguiu reconstruir totalmente os muros de Jerusalém. Oh, meus irmãos, nós não temos desculpa para não orar. O crente que diz eu não oro porque não tenho tempo, ele está mentindo. Porque enquanto você lava prato, você pode estar orando. Enquanto você varre casa, você pode estar orando. Enquanto você dirige seu carro no trânsito, não precisa fechar os olhos. Ora de olhos abertos, pelo amor de Deus, vai causar acidente no trânsito. Enquanto você está dentro de uma condução, de um transporte por aplicativo, de um ônibus, um transporte coletivo, esperando o ônibus na parada, você está orando.
Perguntaram ao homem de Deus certa vez quanto tempo ele passava sós com Deus em oração durante o dia, se ele orava muitas horas prolongadas, e ele respondeu: olha, eu nunca tive o hábito de orar muito tempo seguido, assim, 2 horas, 3 horas, eu não tenho esse hábito. Agora, não tem uma hora do dia, quando eu estou acordado, evidentemente, não tem uma hora do dia que eu não fale com meu Deus, que eu não me comunique com o céu. Glória a Deus. É um fio de alta tensão ligado diretamente no trono da graça, irmão. Está na fila do banco, está orando. Os outros estão tudo amaldiçoando o coitado do gerente, que não tem culpa nenhuma dos atrasos no sistema, dos problemas da Caixa, do Banco do Brasil e tal. Não tem nem culpa nenhuma, é só um funcionário do banco. Aí está lá a fila inteira, muitas vezes está o crente no meio, é amaldiçoando, é xingando, é ameaçando com processo, com isso, com aquilo. E tem crente que perde a linha, irmão. Quando vai receber o auxílio do governo, lá na fila, ele perde a linha. Quem olha para ele e ouve ele conversar e discutir, nem percebe que é crente da Igreja Assembleia de Deus. Que vergonha! Você tinha uma oportunidade de estar orando, de estar intercedendo, pedindo graça a Deus e misericórdia por você, por quem trabalha no banco e por quem está como você na fila esperando aquele benefício do governo cair. Mas você está como ímpio, como escravo do mal, como diz em 302 da harpa cristã, murmurando, reclamando, resmungão, briguento, fazendo barraco por onde você passa. Acabe com esse costume feio, porque além de ser antiético, não compete, não confere, não é compatível com a dignidade de um filho de Deus, de uma serva de Deus. Aprenda a orar mais e reclamar menos, até que você aprenda só a orar e nunca mais reclamar. Orem. Orem pelos reis e por todos que exercem autoridade, pelos governantes. Você tem orado, irmão? Porque para reclamar já tem muito desse país. Resmungão, murmurador, queixoso, insatisfeito, briguento, gente que se intriga de família. Tem gente que está intrigada de família desde a última eleição. Crente, estou falando de crente, intrigado da família desde a última eleição. Porque eu sou de fulano, porque eu sou de ciclano, porque eu sou do partido desse, porque eu sou daquele. E se você for do partido fulano, não venha mais na minha casa. E está intrigado até hoje. Você precisa se arrepender, irmão. Podes tu, como diz o hino 212 da harpa cristã, podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, titubeando na fé, tropeçando na caminhada, quando atacam outros a Belial, quando Satanás está atacando outro e você aí está de bobeira, se embaraçando com besteira? Se você, irmão, é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, do que você seja, não importa, é seu dever orar, e orar pedindo a Deus graça, misericórdia, salvação. Se você votou a favor, se você votou contra, se você apoia o prefeito, se você é da oposição, se você é a favor do governo estadual, se é da oposição, se você é a favor do governo federal, se você é contra, não importa, você é crente, você é de cima, você é do alto, sua natureza é diferente. Paulo não disse: eu quero que vocês orem pelos reis que vocês votaram nele. Orem somente por aqueles que são do partido alinhado à sua ideologia. Não, orem por todos, reis, governantes, administradores, gestores públicos, por todos que estão em posição de autoridade. Ore pelos parlamentares, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador da república, secretários e ministros de governo, pelos que se sentam nas cadeiras das mais diversas instâncias dos tribunais deste país, comarca local, tribunal regional, tribunal superior, STF. Ore por eles. Ore. Ore, essa é a ferramenta da igreja. O mundo lá fora só tem 2 ferramentas: é votar e fiscalizar. Mas nós crentes votamos, fiscalizamos e ainda temos essa terceira ferramenta que, vou lhes dizer, é superior a todas as demais: oração. Abençoa, Senhor. Qual foi a última vez que você orou pelo prefeito da cidade? E repito, não é oração imprecatória não, porque isso aí é do passado. Agora é abençoar e não amaldiçoar. Qual foi a última oração que você fez pelo vereador que você elegeu, que você votou nele? Qual foi a última oração que você fez em favor do governador do estado da Paraíba? Agora, para estar brigando em rede social, para estar brigando em grupo do WhatsApp de família, para estar polemizando na internet, Facebook, nas redes sociais da vida, aí você é tampa, você é primeira, é bom de briga.
E tem gente, irmão, que é tão briguento, pastor Zequina, mas tão briguento, que ele comenta uma publicação, ele escreve e ainda sai marcando os amigos tudinho, chamando para briga. Não é assim? Ele comenta e ainda marca os amigos. Que é uma forma, é uma linguagem internetesa de você chamar os outros para briga junto com você. Crente briguento, acabe com isso, irmão. Vá orar, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos, ora a Deus, porque o que eu e você não pode fazer, há um Deus do céu que é todo poderoso, Ele é rei sobre reis, Senhor sobre senhores, Ele é o soberano. Eu li a Bíblia e nela criei. Daniel disse que Deus estabelece reis e remove reis, Ele muda os tempos e as estações, é Deus. Quem foi que tocou no coração de Ciro para Ciro decretar o repatriamento dos judeus que passaram 70 anos no cativeiro babilônico? Deus. É resposta à oração de homens de Deus no passado, como Daniel. Quem foi que orou para que Deus tocasse no coração do rei Artaxerxes e ele autorizasse a reconstrução dos muros em Jerusalém? Neemias. E Deus respondeu. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é na mão de Deus, como as correntezas de um rio. Deus o dirige como quer. Eu não tenho acesso ao presidente da república, mas o meu Deus tem. Eu não tenho acesso ao governador do estado, mas o meu Deus tem, porque Ele não conhece limites, Ele não conhece barreiras, Ele é Deus onipresente, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Enquanto prego aqui, sinto a presença dEle junto a mim, e sei que neste exato momento, Ele está no Planalto em Brasília, está na Assembleia Legislativa em João Pessoa, está na Câmara dos Vereadores em Campina Grande, na casa do prefeito. Deus está presente em todo lugar. Então oremos. Dê sabedoria, Jesus. Dê inteligência a esses homens e mulheres, Jesus. Converte eles, Jesus. Liberta. Liberta da idolatria, do vício, da bruxaria, da macumba, do espiritismo. Liberta das drogas. Liberta da corrupção, da mentira, do engano, da bandidagem. Liberta tudinho, Jesus. Faz deles o que fizestes de José no Egito, administrador público excelente. Faz deles o que fizeste da rainha Ester na Pérsia, cooperador eficiente em favor do teu povo. Faz deles o que fizestes de Neemias, homem fiel, zeloso, aplicado nos seus trabalhos, reconstruiu os muros de Jerusalém. Ó Deus, trabalha no coração desses homens e mulheres. Irmão, será que se 40 milhões de crentes orar, Deus não vai ouvir, irmão? Irmão Ronaldo, se Deus não ouvir e responder a oração de 40 milhões de crentes, pode fechar as igrejas tudinho, porque está tudo desmantelado. Digo isso com convicção da minha alma, e o culto está sendo transmitido e ficará salvo. Se 40 milhões de crentes orar e Deus não responder, pode fechar a porta das igrejas evangélicas, que não presta uma. Mas eu creio que Deus vai responder, sabe por quê? Porque eu li Jeremias 33:3 e lá está escrito: clama a mim. Aleluia. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus responde a uma igreja que ora. Para que tenhamos, diz Paulo, uma vida tranquila e sossegada e pacífica, quieta, com toda piedade e dignidade. Irmão, tem gente que acha que não, irmão, não tem jeito mais não, é daqui para pior. As coisas todo dia, irmão, só vai piorar, não tem mais o que fazer não. Aí os crentes se acomodaram com essa conversa. É daqui mal para pior, pronto, então não vou orar mais. Porque se eu creio que vai ser mal para pior, eu vou orar para Deus reverter o quê? Se vai ser mal a pior. Não vou orar, eu não vou evangelizar, não vou mais me preocupar em cuidar do meu ambiente, porque vou entregar os ratos e as baratas, entregar tudo a Satanás. Irmão, Paulo diz: orem, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Isso significa dizer que se nós orarmos, nós teremos uma vida tranquila e sossegada. Isso significa dizer que há a possibilidade de nós vivermos uma vida tranquila e sossegada. Sim ou não? Se não houvesse possibilidade, não havia razão para Paulo fazer recomendações quanto a orarmos, tensionando esse estado de graça social. Irmão,
as coisas irão de mal a pior se a igreja negligenciar a sua missão. Mas se a igreja cumprir a sua missão, as coisas irão de bem a melhor. Os crentes agora estão se despertando para usar a internet. Ó, isso aqui, ó. Precisou de uma pandemia para ter 2 câmeras e um técnico de imagem eficiente ali, que é o nosso irmão Jandes. Ligeirinho ele aprendeu a usar um software de computador, que ele era leigo nessa matéria, me permita dizer isso, mas ele confessou já. Era leigo nessa matéria, mas agora está aqui. Você pode assistir esse culto simultaneamente pelo Facebook, pelo YouTube, com qualidade de alta resolução de imagem e som. Mas antes da pandemia, ninguém imaginava fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque os crentes entregaram a internet a Satanás. É tudo do diabo, é do diabo. É Facebook, é o Instagram do capeta, é a internet de Satanás. E não tem para que a igreja está envolvida nisso, eu não sei o quê. Aí Deus disse, não, rapaz, não é assim não. Vocês entregaram tudo a Satanás e agora Satanás está deitando e enrolando e vocês achando ruim? Vocês entregaram tudo a Satanás. Vamos pegar de volta? Aleluia. 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 Este é um tempo de redenção da internet. Redenção da internet. O que é redenção? É pagar o preço para ter de volta aquilo que já foi seu. Por que a internet a gente tem que entregar a Satanás? Fizeram a mesma coisa com a televisão. Aí agora acham ruim. É porque Globo lixo. Globo lixo cadê os crentes na televisão? Cadê a nossa igreja, Assembleia de Deus do Brasil? Maior denominação, com quase 15 milhões de membros, sem contar congregados. Não tem um canal de televisão em TV aberta. Digo isso aqui, digo mais longe. Aí é fácil criticar Globo lixo, Globo lixo. Cadê a igreja? Cadê que não se junta Batista, Congregacional, Irmão, será que se juntasse os crentes Batista, Congregacional, Presbiteriana, Assembleia de Deus, será que esse povo junto, tensionando, querendo apenas pregar o evangelho, esquecendo suas diferenças denominacionais e culturais, se esse povo se juntasse para comprar um canal de televisão, uma emissora aberta e dividisse o tempo direitinho entre elas, será que não dava para a gente bombardear essa nação, pregando 24 horas em TV aberta para o Brasil inteiro assistir? Fica Globo lixo, vamos botar a igreja na rua para criticar Globo. Não, igreja não tem que estar na rua para criticar Globo. Igreja tem que estar na rua para pregar o evangelho, anunciar a salvação e trazer os pecadores para Jesus. A gente entrega tudo a Satanás e depois fica achando ruim, irmão. Deus mandou a pandemia para ensinar a gente a usar, a valorizar, a redimir, a reaver, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, e Deus está disposto a responder às orações da igreja, Deus está disposto a atender às petições da igreja. Oh irmãos, há quem pense que não há mais possibilidade de um avivamento acontecer, porque daqui para frente é de mal a pior, mas eu creio, de posse desta palavra, que Deus pode trazer um grande avivamento nesta nação, um avivamento com salvação em massa, um avivamento com salvação de governantes. Eu tenho orado para Jesus salvar o prefeito, eu tenho orado para Jesus salvar o governador do estado, eu tenho orado para Jesus salvar o presidente. O presidente é amigo dos crentes, mas não basta ele ser amigo dos crentes, porque amigo dos crentes não vai morar no céu, tem que ser amigo de Jesus, e para ser amigo de Jesus tem que crer nele como seu salvador pessoal. É bom ser amigo dos crentes, ótimo, obrigado, porque gosta da gente. Mas agora você tem que entregar sua vida a Jesus e viver segundo a vontade dele, porque senão não vai subir no céu segurando no paletó do pastor, não vai subir no céu segurando nos bancos da igreja evangélica da Assembleia de Deus. Só vai subir para o céu quem é salvo, lavado, remido e santificado pelo sangue do Cordeiro. Oremos para que tenhamos uma vida quieta e sossegada.
Você está cansado, irmão, de tanto assalto? Está cansado? Ter seu celular roubado, seu carro roubado, sua lojinha invadida, roubada, seus bens levados, bens que você suou tanto para ter? Ora mais um pouquinho. Quando entrar no teu carro, ora por ele. Jesus, sou teu servo, trabalhei tanto, Jesus, para ter. Protege esse carro aqui, Jesus, quando ele tiver estacionar. Quando for começar o trabalho na sua lojinha, comece com oração. Porque já entra na loja, já vai direto para o caixa para conferir quanto tem em caixa e já vai se preocupar, eita, quanto é que vai entrar hoje? E o que é que eu vou pagar amanhã? Ora! Ora! Porque se correr o bicho, se ficar o bicho, como é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se orar, o bicho some. Ora! Eu tive uma livrariazinha pequena no centro da cidade, mas todo dia que eu abria a livraria com a minha esposa Marlana, a gente orava. Abençoa, Jesus. Abençoa cada cliente que vai entrar aqui hoje, Jesus. Aleluia. Você crê, irmão, que Deus toca no coração de pessoas para lembrar do seu estabelecimento comercial para ir lá comprar com você? Você crê? Você que tem seu pontinho para alugar e faz tempo que não aluga. Você que tem lá, viu, meu mundo de coisa estocada que não sai de jeito nenhum. E você reclama todo dia. E você esquenta a cabeça. E os boletos chegando. E os precatórios. E as coisas todas. E ameaça. E isso e aquilo. Ora, chega em casa hoje. Não deixa para amanhã não. Coloca a mão e diga: Jesus, eu sou teu servo, Jesus. Oh, Jesus, eu não comecei esse projeto para ter dívida, Jesus. Para ficar agora, Jesus, ameaçado, Jesus, de processo da justiça, porque não estou conseguindo pagar minhas dívidas. Jesus, toca no coração, Jesus. Irmão, você crê que Deus vai mandar gente de longe para passar na porta da sua loja, para comprar com você, e ainda vai lhe dizer assim: mas minha irmã, eu bati em tanta loja atrás desse negócio, não achei, vim achar aqui com a senhora, e tu vai te alegrar com Deus, e vai dizer: foi Jesus que fez isso. Ora, isso é bom, diz Paulo, e é agradável a Deus, nosso Salvador. Deus se agrada da igreja que ora, irmão. Deus fica feliz, irmão, a igreja orando, intercedendo. Está os ímpios lá fora, tudo se matando, e a igreja de joelho orando. É como diz a irmã Eliane de Oliveira: é o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo se curvando na droga, na briga, na bebedice, na traição, na infidelidade, na idolatria. Mas a igreja está de pé. A igreja está firme em Deus. A igreja está com os pés na rocha, inabalável. Os ímpios escorregam no lodo do pecado, mas nossos pés estão firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E é, irmão Tiago, até meu ex-marido, aquele cabra ruim que não vale R$1, até ele Jesus deseja salvar. E é, até aquele meu vizinho que já puxou facão para ameaçar minha família, até ele Jesus quer salvar. E se brincar, Jesus vai salvar e vai colocar ele para cultuar a Deus no teu lado, para quando chegar aqueles pregador bem movimenteiro na igreja que diz assim: olhe para o irmão do seu lado, pegue na mão dele, você olhar e vai dizer: oxe, é meu vizinho aqui, e você vai pegar na mão dele. Glória! É ele mesmo que Jesus quer salvar. Porque Jesus, irmão, pense num homem para gostar de salvar cabra sem vergonha. É Jesus. Cabra ruim, cabra que não presta, que a família não quer, que a sociedade rejeita, que todo mundo olha e diz: aí você vai morrer nesses dias. É esse mesmo, perdido, desvalido, sujo, grudento, esmulhambento, possesso de demônio. É esse. Pense num cabra que Jesus ama e que Jesus quer salvar, para confundir a cabeça dos homens e mostrar que aquilo que a família não transforma, que a sociedade não transforma, que a escola não transforma, que a faculdade não transforma, que os psicólogos e psiquiatras não transformam, Jesus transforma. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Graças a Deus que Ele me quis. Graças a Deus que Ele me quis. Tem hora, pastor Jorilson, que eu fico assim pensando, eu digo: meu Deus, se eu não fosse servo do Senhor,
Se eu não tivesse sido salvo, eu acho que eu ia ser um cabra, irmão, muito ruim, viu, irmão? Cada um conhece o seu coração, sim ou não? Cada um conhece a sua natureza. Eu digo, Jesus, se o Senhor não tivesse me salvado, eu ia estar vivendo uma presepada muito grande na minha vida. Aleluia. Oh, maravilhosa graça! Oh, imensurável amor de Deus! O que seria de mim, o que seria de você se não fosse este amor? Alguns aqui estariam batendo gongo para Satanás nos centros de macumba agora. Outros estariam nos bordéis e prostíbulos da vida. Outros estariam consumindo seu corpo, seus pulmões, definhando numa boca de fumo, se entupindo de crack, heroína, maconha e drogas injetáveis. Outros estariam vivendo debaixo de ponte, sem pai, sem mãe, sem parente, nem aderente. Oh, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te livrou da sepultura, Deus te livrou da droga, Deus te livrou do candomblé, do espiritismo, da magia branca, da magia negra. Deus te livrou do vício, Deus te livrou da prostituição, Deus te livrou da idolatria, te deu um banho de sangue do Cordeiro, te batizou no Espírito Santo, te deu vestes limpas, te deu um linguajar santo e te encheu do Espírito. Aleluia. E ainda te colocou de terno e gravata para te sentar entre os ministros do Evangelho. Que honra, que honra, que honra poder tocar na casa de Deus, que honra poder ser músico, instrumentista, que honra é poder servir na portaria da igreja. Os filhos de Asaf disseram: eu prefiro estar na porta da casa de Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Que honra! Aleluia! Jesus me salvou, irmão. Ele me deu o seu Espírito. Ele me deu uma Bíblia e disse: você vai pregar o meu Evangelho. E enquanto eu prego, canto e adoro, Ele está no céu preparando uma mansão. E breve Ele virá para me levar para estar junto dEle na eternidade. Então não se espante porque eu grito. Não se espante porque eu pulo. Por muito menos você gritava pelo seu time de futebol quando fazia um gol. Por muito menos você gritava na cacunda do seu namorado, dentro do espaço e no parque do povo, quando o seu cantor preferido de sertanejo ou de forró tocava lá. Então não se espante, porque eu pulo na presença do meu Deus. Aleluia! 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 Jesus quer salvar o mundo inteiro. Jesus ama o mundo inteiro.
Ninguém está fora do plano de salvação de Deus. Quem não se salva porque não quer, porque não crê, porque não atende ao chamado divino. Mas Deus está chamando o branco, o negro, o rico, o pobre, o homem, a mulher, o jovem, o menino, o doutor, o ignorante, o sábio, o leigo, o brasileiro, o europeu, o asiático. Deus está chamando todos os homens e mulheres em todo mundo, porque o versículo 6 desse texto vai dizer que Cristo se deu em resgate por todos. E é por isso que a igreja tem a grande missão de orar. Orar pela salvação. Salva, Jesus. Você pode ficar de pé agora aí, por favor, no seu lugar. Vamos fazer uma oração de salvação, um clamor. Porque quando é o povo junto, clamando em voz, orando em voz alta, é um clamor. Vamos fazer um clamor esta noite, vamos? Quem crê que Deus responde a oração de crente? Quem crê? Quem crê que Deus salva marido? Que Deus salva esposa? Que Deus salva filho? Que Deus salva pai? Que Deus salva mãe? Quem crê que Deus ainda traz desviado de volta para a igreja? Minha mãe, a bonitona da Carminha, conhecida nas redes sociais. Outro dia ela fez uma live no Facebook. Uma moça desviada do evangelho estava assistindo a live da minha mãe, na casa dos seus patrões. E minha mãe disse: venha para Jesus. Você que se afastou, você que se desviou, venha para Jesus. Você que está com medo do coronavírus, com medo de morrer, venha com medo mesmo, mas venha para Jesus, venha. Com medo ou sem medo, mas venha. Porque tem hora, irmão, tem gente lá que só se converte com susto. Deus tem que dar um susto nele. Isso é bíblico, irmão. Tiago é o carcereiro, o agente penitenciário lá de Filipos, Atos 16. Ele só se converteu com medo. Aquele terremoto perto da meia-noite que deu, lembra? Assustado, ele pegou na espada e quis se matar, achando que os presos tinham fugido e ele responderia diante das autoridades sobre ele pela fuga dos presos, os quais ele tinha a obrigação de guardar com sua própria vida. Paulo, entretanto, viu a tentativa de suicídio e gritou: não te faças este mal. Aí o agente da penitenciária respondeu: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo disse: rapaz, é o seguinte, de salvação, tá aí um tema que eu entendo, porque crente pode não entender muito de política, crente pode não entender muito de gramática, crente pode não entender muito de ciência, mas se tem um assunto que crente tem que entender, é de salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E com o susto que ele teve, ele creu em Cristo, foi salvo e ainda levou Paulo para a casa dele, evangelizou a família e a casa dele toda naquela madrugada foi salva para Jesus. Tem gente que Deus precisa dar um susto nele. Eu não sei se Deus vai assustar alguém na sua família. E Deus não é fantasma não, viu, irmão? Ele é todo poderoso, só isso. Eu não sei se Deus vai dar um susto em alguém, mas eu sei de uma coisa: Deus tem ferramenta para trazer peixe brabo e teimoso para a rede dele. Irmão Tiago, aquilo é caso perdido. É caso perdido para mim e para você. Mas Jesus está dizendo assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Quer caso mais perdido que o endemoniado de Gadara? Não tinha cadeia que mantivesse aquele homem preso. A polícia tinha dado aquele homem por caso perdido. Vivia nos sepulcros, correndo, gritando feito um doido para cima e para baixo, perturbando a ordem pública e ainda se ferindo, se digladiando, se mutilando o próprio corpo, possesso por uma legião de demônios. Caso perdido para a família e para a sociedade. Até o dia que ele se encontrou com Jesus e Jesus se encontrou com ele. No dia que Jesus se encontrou com ele, aqueles demônios valentes conheceram o mais valente do que ele.
Glória. Você crê que o homem valente chamado Jesus está entrando na sua casa? Você crê que o homem valente chamado Jesus está entrando na sua família? Então ore com fé. Não peça duvidando não. Porque Tiago disse que quem duvida não vai receber de Deus coisa alguma. Peça com fé. Entra com salvação, Jesus. Comece a orar já, comece a orar já. Entra com salvação, Jesus. Lembra aí do teu parente, do teu amigo, do teu vizinho. Lembra aí. E pede agora salvação. Pede salvação. Ó Deus. Entra, Jesus, na minha casa, na minha família. Entra, Senhor, na casa de meus irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, tios e tias. Oh, Jesus, entra na casa dos teus filhos e filhas que aqui estão. Corações duros, corações de pedra. Oh, Jesus, quebra os grilhões de morte. Desfaz os laços de Satanás. Cadeias infernais que oprimem, que acorrentam, que amordaçam, que neutralizam e escravizam. Coloca por terra agora, meu Deus. Aquele filho que está desviado e disse: eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de crente, não me chame, não me convide, não me fale mais daquele povo que eu não quero saber. Oh, Jesus, vai naquele coração agora, quebra aquele coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Viciados em cachaça, viciados em maconha, viciados em cocaína, heroína, crack, doenças, Senhor, consumindo o corpo, a mente, a alma. Lança por terra agora, meu Deus. Entra agora nos hospitais onde estão os parentes, doentes, enfermos, acamados. Entra agora nos presídios onde estão filhos desviados, pagando por crimes que cometeram. Entra lá agora, Jesus. Onde ninguém quer ir, onde ninguém quer estar, entra lá agora por meio do teu Santo Espírito e trabalha naquela mente, aquela mente que está planejando suicidar, aquela mente que está pensando em tomar veneno para morrer, em apontar uma arma contra a cabeça, em cortar os pulsos e derramar o sangue até desmaiar e morrer. Repreende agora, meu Deus. Salva o marido das tuas filhas, salva as esposas dos teus filhos, salva o pai, a mãe. Oh, meu Deus, está agora no centro espírita. Oh, meu Deus, esta vida que está agora no centro de macumba, no candomblé, comendo comidas sacrificadas aos ídolos, consultando bruxos, cartomantes, necromantes. Oh, meu Deus, confunde a cabeça dos bruxos agora, confunde a cabeça dos magos e adivinhos agora, e faz aquela mente, aquele coração entender que somente Jesus Cristo é a resposta, somente Jesus Cristo é o caminho, somente Jesus Cristo é a direção e a saída. Ó, Jesus, vai na casa do prefeito Romero Rodrigues, Jesus. Eu, Senhor, menciono pelo nome, Jesus. Salva o prefeito Romero Rodrigues. Vai na casa do nosso governador da Paraíba, João Azevedo. Oh, Jesus, converte o coração daquele homem. Faz daquele homem um ministro do Evangelho. Vai na casa do presidente da República, Jair Bolsonaro, lá em Brasília. Oh, meu Deus, trabalha na mente, no coração daquele homem. Tu já salvasse a esposa dele, mulher de Deus, crente verdadeira. Salva agora ele também, Jesus. Salva, Jesus. Salva os ministros do governo federal. Salva o ministro da economia. Salva o ministro da educação. Salva o ministro da infraestrutura. Salva, Jesus. Salva os juízes do Supremo Tribunal Federal. Salva, Jesus. Dias Toffoli, presidente da Suprema Corte. Ricardo Lewandowski, Rosa Weber. Salva, 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 salva. Libera
liberta! Salve, meu Deus, a nação brasileira. Salve, Jesus. Salve o homem nordestino. Salve, Jesus, o homem paraibano, o homem sertanejo, o brejeiro. Salva os que moram no litoral. Salva, Jesus. Salva, Jesus, o homem que mora no agreste paraibano. Salva. Salva o agricultor, o pescador. Salva. Salva o empresário. Salva os empregados. Salva. Salva, Jesus. Salva, salva, Jesus. Transforma corações, liberta vidas. Enche a tua igreja de redimidos, de salvos, de crentes. Enche a igreja de ex-homossexual. Enche a igreja de ex-drogado. Enche a igreja de ex-matador de aluguel. Enche, traz esses homens e mulheres para a igreja. Leva a igreja até eles e salva todos eles pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Nós te oramos e com fé, crendo, nós te agradecemos. E a igreja que crê diz amém. Podem sentar em nome de Jesus.